Bom dia a todos. Vamos fazer a nossa prece da Escola de Moral Cristã. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Senhor Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, estamos nesta manhã abençoada de domingo, rogando vosso amparo por todos nós, por todos os que ainda estão em seus lares, no resguardo da saúde, nesses momentos difíceis em que nós passamos. Abençoai o esforço de cada um em manter-se prevenidos, mas também que possamos nos manter unidos em pensamento, no esforço da vivência evangélica que temos aprendido na doutrina espírita. Agradecemos as oportunidades que a vida tem oferecido, os estudos cristãos, as tarefas cristãs, e assim nos mantermos unidos no mesmo propósito de servir o nosso próximo, o semelhante. Assim, agradecemos e damos por iniciado a Escola de Moral Cristã. Hoje o comentário do Evangelho com José Luiz. Bom dia! Hoje nós iremos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, o item 8, parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os laços da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Nós estamos estudando, como vocês sabem, o livro Nosso Lar. Nós estamos adaptando de uma maneira que seja mais fácil o entendimento das crianças. E o Evangelho de hoje vem nos falar mais uma vez sobre honrar o pai e a mãe, dessa vez nos chamando a atenção para a diferença entre os parentes do corpo e os parentes do espírito. Como assim? Todos nós temos uma família, seja pai, mãe, irmãos, tios, avós. Nós temos pessoas que compõem a nossa família.
mas nós já existíamos antes dessa vida. Nós não fomos criados com o nascer, nós já existíamos antes e nossa família também. Muitas vezes, a mesma família se encontra durante várias vidas. Muitas vezes, os nossos pais, nossos irmãos, tios, avós, já viveram conosco outras vezes. O que vai definir se nós somos parentes do Espírito? A nossa relação com eles. Quando nós temos uma relação de amor, uma relação de união, nós precisamos estar uns com os outros, nós amamos estar uns com os outros, nós vamos criando afinidades espirituais que são muito importantes. Continuando a história de André Luiz, apenas para relembrar primeiro o que já foi dito na semana passada, André Luiz teve a oportunidade de encontrar sua mãe no plano espiritual e ficou muito feliz com isso. Porque já fazia muito tempo que ele não a via. Mas ele ficou surpreso porque o seu pai não estava ali. E sua mãe foi explicar para ele que o seu pai estava em dificuldades, porque ele havia cometido muitos erros durante a vida. Mas mesmo assim, a mãe de André Luiz ainda o amava e queria o seu bem. E vocês vão ver mais para frente o quanto ela vai ajudar o pai de André Luiz. Então nós temos que estar próximos dos nossos parentes, mesmo quando eles erram, nós temos que estar juntos a eles, prontos para ajudá-los, prontos para corrigi-los se for necessário, desde que seja de uma forma educada, de uma forma cristã, mas nós não podemos abandonar nossa família. André Luiz, após aquele encontro, ele fica muito mais feliz porque ele estava sentindo uma angústia muito grande, e um dia o Lísias, que já era um grande amigo dele, eles já se consideravam irmãos, como nós estamos falando da família espiritual. Lísias vem até ele dizer que Clarencio precisava falar muito com ele. E Clarencio diz que o médico Henrique de Luna, vocês devem se lembrar, nós falamos dele no início da história, ele foi o médico que atendeu André Luiz quando ele chegou ao hospital de Nosso Lar. Então, o médico Henrique de Luna havia dito para Clarencio que André Luiz estava de alta, ou seja, ele não precisava mais ficar internado, ele estaria liberado para sair do hospital e poder trabalhar, estudar e seguir a sua vida espiritual. André Luiz fica muito feliz porque ele pensa que agora seria o início, e realmente era, de uma vida nova, que ele poderia recuperar tantos erros que ele havia cometido, aprender mais, trabalhar e seguir em frente, sempre ajudando o próximo. Porque para que a gente evolua, nós precisamos dedicar mais tempo àqueles que precisam. Nós não vamos evoluir se nós ficarmos sozinhos, se nós olharmos apenas para nós. Nós temos que olhar mais para o nosso próximo. Então, Clarencio diz que André Luiz precisaria de um lugar para ele ficar. E agora, onde André Luiz iria morar? Nesse momento, o Lísias, o enfermeiro, o grande amigo de André Luiz, prontamente já diz para Clarencio que ele poderia oferecer a própria casa para que André Luiz passasse ali um tempo. E André Luiz fica muito feliz com aquela ajuda, com aquela demonstração de carinho, de amor que o Lísias estava tendo para com ele. Ele dá um abraço muito fraterno no Lísias, de muito agradecimento, e o Lísias muito feliz por poder ajudar. Nesse momento, o Clarencio diz o seguinte para Lísias: muito bem, Lísias, Jesus se alegra conosco sempre que recebemos um amigo do coração. Agora nós paramos para refletir sobre uma coisa. Será que nós dedicamos mais tempo ao nosso próximo? Nós não estamos falando que nós temos que abrir nossa casa para que todos morem ali. Nós não temos condições de fazer isso ainda. Mas será que nós estamos abrindo a casa do nosso coração para o nosso próximo? Ou ela também está fechada? Nós estamos dedicando tempo para ouvir aqueles que estão precisando,
Nós estamos dedicando tempo para ajudar aqueles que estão precisando? Nós temos a humildade também para receber a ajuda dos outros? Então vamos pensar mais sobre isso. É um grande ensinamento que o livro Nosso Lar nos traz nesse momento. Então, após esse momento de muita felicidade, de muita fraternidade, o Clarencio entrega para André Luiz um documento. É semelhante a uma caderneta, a um caderninho pequeno. Esse documento autorizava André Luiz, durante 1 ano, a ter acesso a alguns ministérios de Nosso Lar, ao Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação e do Esclarecimento. Então o Clarencio diz que ele deveria aproveitar aquele documento que permitia que ele andasse por vários lugares de Nosso Lar, que ele deveria aproveitar para estudar mais, para adquirir mais conhecimentos, porque o conhecimento é muito importante para o nosso espírito, é muito importante que a gente estude, que a gente leia. Ele poderia usar também esse documento para ir a locais de auxílio, ajudar aqueles que precisam, conversar com outros espíritos. Então é uma grande oportunidade que André Luiz recebe de crescimento espiritual. E então o Lísias leva André Luiz para sua casa. Ele chega na porta e fica admirando a casa, que era muito bonita. Ele descreve no livro uma casa simples, mas muito confortável, muito bem cuidada. E Lísias brinca com André Luiz que aquele ali era o nosso lar dentro de Nosso Lar, porque era o lugar onde ele e sua família viviam. Quando ele bate a porta, quem atende é a mãe de Lísias. E Lísias já conta muito feliz que aquele que estava com ele era o amigo que ele havia falado para ela que ele traria para morar com eles. E a mãe de Lísias, Dona Laura, recebe André Luiz muito bem, convida ele para entrar e ele começa a observar a casa, observar os móveis e ver a simplicidade, mas o quanto aquilo era confortável e fazia bem para quem entrava ali. Quando ele entra na casa, no primeiro momento ele já quer agradecer o tempo todo a todos os que estavam acolhendo ele. Afinal, eles estavam abrindo a própria casa para que ele pudesse morar. E vocês devem estar pensando, quer dizer que em Nosso Lar as pessoas também têm casas, têm móveis, como nós temos aqui na Terra? E nós respondemos que sim, e até muito melhores do que os nossos, porque nós sabemos, e André Luiz nos fala isso, que o que nós temos aqui na Terra é uma cópia imperfeita do que nós temos no plano espiritual. As coisas lá são ainda mais avançadas. Vamos imaginar como deve ser lindo o plano espiritual. Quanto mais nós formos elevados, melhor e mais bonito e desenvolvido será o lugar onde nós vamos estar. Vale a pena ou não evoluir? Nesse momento, Dona Laura, a mãe de Lísias, percebe que André Luiz iria começar a agradecer a todos e ela já brinca com ele que ele não deveria fazer aquilo, que ele não precisaria ficar agradecendo. Aquilo era feito de coração, e tudo que é feito de coração não espera recompensa, não espera nada em troca. Nós devemos ajudar mais os outros sem esperar algo em troca por isso. E ele começa a conhecer um pouco a história da família de Lísias. Eles contam que eles foram na terra, uma família que viveu no Rio de Janeiro, Dona Laura, a mãe de Lísias, e ali também viviam 2 irmãs de Lísias, a Iolanda e a Judite. André Luiz começa a observar os livros que estavam nas estantes, porque ele, que foi médico, que sempre leu muito, gostava muito de livros. E Dona Laura explica para André Luiz que a literatura em Nosso Lar, ela é muito sublime, porque os escritores que escrevem coisas inferiores não estão ali. Eles estão no umbral, estão em sofrimento, estão em processo de aprendizado. Os escritores de Nosso Lar sempre escrevem coisas sublimes, coisas elevadas e que fazem bem para o nosso espírito. Após essa conversa, Dona Laura convida André Luiz para a oração, porque, como o Brínio já disse, todos os dias, no final da tarde,
é feita uma oração com todos os habitantes de nosso lar. Então eles se sentam à mesa, eles ligam um aparelho que nós imaginamos que seria mais ou menos parecido com uma televisão de hoje. Isso nós estamos falando de uma história que aconteceu há muitos anos atrás, e nesse aparelho aparece a governadoria de nosso lar e aquele coração que o Brenner citou, porque na hora da oração forma um grande coração com os fluidos dos habitantes de nosso lar em cima de nosso lar, no meio de nosso lar, e aparece também para eles esse coração. Então foi um momento de muita elevação, um momento muito bom e muito sublime. A continuação da história, o Brenner irá contar para vocês na semana que vem, mas nós mais uma vez agradecemos a todos que estão nos acompanhando. Uma boa semana.
Hoje vai cantar música primavera, 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 alegria, alegria em toda a terra, em minha vida. Canta o brilho, clique, clique, solta o vento. A borboleta voa, fizeram o mundo, a vida é boa. A borboleta voa, fizeram o mundo, a vida é boa. Um beijo, amigos. Um beijo. Tchau, amigos.